Pessoal, boa noite a todo mundo que está aqui acompanhando pelo Sigmund Freud Explica. Hoje nós vamos estar trabalhando, eu e a minha querida colega Daniela Lobatel, que além de psicanalista é nutri e mãe de gêmeas, gêmeas já quase ali adolescentes, nessa fase tão desafiadora da nossa vida. Para quem você achar que faz sentido e tem interesse nesse tema, maternidade, manda a setinha aqui embaixo e vamos todos tá dialogando hoje, tá conversando sobre isso que sempre nos desperta tanta paixão, tanta emoção e tantas dúvidas que é a maternidade. A Dani já pediu, vou abrir aqui para ela. Oi, Dani, tudo Boa bem? noite, tudo bem e você? Seja muito bem-vinda aqui. Muito obrigada, Dani, por aceitar esse desafio de vir falar sobre maternidade e a singularidade dos gêmeos. Nós que estamos estudando há tanto tempo juntas, né? Já são alguns anos de grupo de estudo e vamos É, compartilhando muito sobre a questão da maternidade, em maior ou menor medida, em todo o desenvolvimento do ser humano, tanto da criança quanto na expansão depois de adulto e que hoje nós vamos ter a oportunidade de estar falando sobre esse tema desafiador aqui juntas. Obrigada, Dani. eu que agradeço a oportunidade, o convite, né? Falar sobre um tema tão é, desafiante, né? Que é a maternidade e principalmente a maternidade dos múltiplos, né? Gemelar. E eu tava pensando hoje, né? Acho que é a primeira vez que eu falo assim a respeito dos gêmeos, né? E eu falei, nossa, olha só que curioso, né? Porque assim, é uma coisa que faz parte da minha vida, mas falar sobre o gemelar eu ainda não tinha falado, então vai ser uma grande oportunidade, assim, uma experiência bem bacana. E obrigada, Laís, pelo convite. Imagina, Dani, eu estava lembrando de um fato que passou quando as suas meninas ficaram muito tempo no sol e elas queimaram a pele. E aí você diz, a conexão é tão forte entre elas que quando eu disse, nossa, você queimou a pele, alguma coisa assim, você está com o rosto queimado, em vez de olharem no espelho, elas olharam uma a outra nesse processo de identificação, como se uma fosse o espelho da outra. Né? Que é alguma coisa que, quando nós não somos gêmeas, podemos ter uma proximidade com os irmãos, mas não sei se aproxima tanto assim. Como que funciona isso no dia a dia? Como é que é vivenciar essa coisa que elas são, né? Imagina um time dentro de casa. Essa situação aí foi assim, eu fiquei assim paralisada, né? Eu falei, como assim? Você olhou para sua irmã para ver como você tá queimada? Tipo, na maior naturalidade, né? Eu falei, mas como assim? Tipo, ela não é um espelho, mas ao mesmo tempo que para é, é um espelho para elas, né? É, assim, então é uma relação muito forte, né? É, é aquilo, são muito parecidas, né? Ou melhor, são semelhantes, mas são diferentes, não são iguais, não são iguais e não são diferentes, são semelhantes, né? Então essa tem muito essa relação, né? Assim, o espelho é o irmão, né? É o outro gêmeo, é o que ele tá fazendo, é o tempo todo ele se observando, né? O que a minha irmã tá fazendo, o que eu tô fazendo, quando uma tá ausente, o pensamento é sempre na outra, né? Falar as minhas filhas, é uma pensando na outra, o que ela tá fazendo. Quando chegam, se encontram, é contar detalhes, assim, muito particulares assim do que aconteceu. Então, assim, essa relação é, é, é muito é uma relação única, né? Essa vivência delas, esse espelhamento que elas têm, né? Então, é o tempo todo uma olhando para a outra, é sempre uma observando a outra.
é uma dupla muito forte, muito forte. E a gente fica, né, o que a gente escuta muito, e foi por um tempo, essa questão de trabalhar a individualidade, né, a importância, porque você, né, estudar em salas separadas, você é isso, você é mas ao mesmo tempo que tem essa individualidade, tem uma coisa que é o poder da dupla, né? É muito forte essa relação. E ela, a gente tem que ter muito cuidado para não quebrar essa dupla, né? Então, é fortalecer, mas trabalhando a individualidade, que é muito difícil isso, né? Porque na relação tudo vira, né? E eu vejo muito isso, que tudo vira né? A dupla. Né? Aqui em casa, às vezes, quando eu me pego, eu falei, vocês, aí elas me corrigem, não é vocês, é eu sou a Serena, eu sou a Vitória. Não, não somos nós, é eu, né? Então, assim, é uma relação muito, muito forte, né? Da dupla. E como fazer a gestão como mãe também, né, Dani? Porque a gente pensa assim, a mãe é que vai. Pessoal, aqui a questão da mãe, hoje eu postei sobre a mãe, e teve bastante gente dizendo assim, tudo é culpa da mãe, a mãe está sobrecarregada, é muita exigência. A questão é, gente, é que a mãe tem muita responsabilidade, o pai também. Mas vamos lembrar que a mãe, como diz Lacan, objeto A, o primeiro, o que vai marcar a relação de amor, a relação de cuidado, a relação de carinho. E isso vai ser um marco para a nossa vida que vai nos acompanhar ad eternum. Nós podemos rever isso depois em análise, nós podemos ver a natureza desse vínculo, nós vamos ter outros vínculos que vão expandir isso. Mas a questão da função materna, ela é muito definitiva, inclusive para definir tanto a individualidade de uma e outra, ou um e outro dos filhos, quando não são gêmeos, como o ciúme entre eles. Que acredito que aqui com os gêmeos também vai ser algo mais singular. Porque quando nós somos mães de filhos de idades diferentes, vão ter amigos diferentes, turmas diferentes, gostos diferentes, não sei. Um pega a moda do patati patatá, ou quando são pequenininhos, o outro já entrou lá em outro desenho animado. Vão querer brinquedos de uma e outra coisa, então vai ter essa diversidade. Agora, quando são gêmeos, eles sentem ciúme um do outro, Dani, como é que você consegue fazer essa gestão de entregar de uma forma que eles se sintam à vontade dentro de casa, com a mãe, com o pai, sem se sentir que um é preferido ou que tenha mais olhares ou mais dedicação, mais entrega narcísica da mãe e do pai? Então, esse é um desafio imenso, né? Desde essa. É muito. Assim, é uma pergunta muito difícil, né? Porque se eu, né, hoje que eu paro para pensar, assim, elas em si, elas não. Eu acho que elas têm mais ciúmes delas, assim, no sentido de outras pessoas externas do que aqui no nosso vínculo, porque é como se os pais nessa relação, e é uma observação que eu tenho, nós fôssemos o terceiro elemento, a relação é muito forte entre elas. Então, assim, como que eu posso? A mãe é mais telespectadora, porque tem momentos que eu não consigo entrar nesse mundo, nesse universo delas. Nem eu e nem o pai, né? A gente não consegue entrar nesse universo. É como se fosse. É muito forte essa relação. Então, eu sou mais telespectador em alguns momentos. Então, essa questão da gestão desses ciúmes é algo tão. Quando se parar para pensar, pegar lá no início, né? No momento que tá da gestação, né?
Quem é que estava de um lado e quem é que estava do outro? Quem ia nascer, quem precisou de mais cuidados, né, no primeiro momento ali. E aquela coisa assim, como dividir tudo isso com dois serizinhos que vão vir ali naquele mesmo momento? Então, essa relação, essa administração desses ciúmes é algo tão, tão, que eu não sei nem, acho que não tem nem palavras para explicar, né? Como conseguir lidar, ou se de fato tem um ciúmes com a mãe, porque o ciúmes eu acho que é muito mais entre elas, assim. Quem vai se aproximar da minha irmã? Quem vai estar com a minha irmã? Porque a gente aqui fica mais de telespectador. E sabe que eu já levei isso para terapia, eu já falei isso para psicóloga da minha filha. Eu falo assim, sabe que tem horas que qual é onde eu fico, né, como mãe? Então, assim, é uma relação tão, assim, é muito particular isso. É muito forte essa questão, assim, do ciúmes. Eu não sei nem te dizer como a gente, se esse ciúmes, assim, ele é algo igual a minha relação com os meus irmãos, né? Eu acho que tinha mais ciúmes do que a relação delas. Não sei se deu para entender ou se foi um pouco viagem minha, assim, mas é que é Vai. bem comum, bem, É bem peculiar, né? Porque o processo de bem, identificação, muito. normalmente o processo de identificação da menina vai para a mãe. Mas quando você me fala o caso delas se olharem como se fossem espelhos, eu digo aqui, pode ser uma coisa curiosa que acontece da identificação uma com a outra. E que você falando me dá a sensação que é quase o olhar do apaixonado. Porque quando a gente se apaixona, a gente olha para o outro, admira o outro e vai buscar o ciúme aqui serve como agente regulatório para que esse objeto não escape, para que ninguém seja mais importante para ele ou para ela do que eu na fórmula. Normalmente isso Uhum. passa lá no Édipo, né? É a minha mãe, é o meu pai, esse é o primeiro objeto a quem eu tenho que proteger. E que aqui parece que nos gêmeos é um ao outro. E você me falando isso me faz recordar dos relatos e das histórias e dos bastidores de quem tem gêmeos, de dizer isso. Aqui é um com o outro mais do que com o pai e a mãe. Então, eu imagino que até a elaboração do Édipo vai ser diferente. Tipo, que Sim. esses personagens não estão sendo disputados. Eu não disputo o amor da minha mãe, a atenção da minha mãe, o carinho da minha mãe com esse outro que está aqui dentro de casa, que também quer tudo isso dela, né? Que seria Uhum. o pai, ou ao contrário, a mãe com o pai, toda essa função edípica. Mas como eles já estão muito ocupados entre eles e muito apaixonados no sentido de identificação e admiração um com o outro, é curioso, né? É como se o pai ficasse É um ali fascínio e a um pelo mãe. outro, né? É como se o pai e a mãe não estivessem exatamente na fórmula como é, tipo, que nós conhecemos. E é desafiante, porque quando nós vamos pensar no que nós estudamos e como nós pensamos o desenvolvimento infantil, é sempre a partir dessa lógica edípica da formação do Uhum. sujeito, né? A gente vai para Freud, nós vamos. O Winnicott trabalha muito a criança, a Melanie Klein trabalha muito lindamente a criança, mas esse detalhe não está. Então, assim, eu estava hoje procurando coisas com gêmeos e é muito difícil encontrar uma referência, especialmente na psicanálise, na psicologia. Acredito que nós temos estudado pouco esse lugar da diferença dos gêmeos. E assim, o ambiente é diferente. Tanto o processo de identificações como o Édipo, como o ambiente casa. Porque no ambiente Sim. casa, ele vai estar em outro lugar também, em outra postura, né? Assim, de quem ele vai demandar mais atenção, do que ele vai se ocupar mais. E aqui é muito Uhum. estruturante da personalidade depois. Aqui é o começo da história. É lógico, depois a gente passa lá pela fase é, mais tranquilinha da infância, que eles se fecham numa conchinha ali dos 6 aos 12 anos, e depois isso salta na adolescência, na Sim. separação dos pais e deles irem para a rua.
Normalmente a ferramenta que a gente usa para isso, Dani, é o amor-ódio, né? Eu amo meus pais, mas eu odeio Uhum, meus pais. Vocês não sabem nada, vocês são uhum, velhos, né? Porque a gente precisa tirar os pais do lugar esse ideal para ir para a rua. Então aqui normalmente é o momento das arrancadas dos filhos. Como que funciona uhum. isso nos gêmeos? É a mesma batida? Que idade tem as tuas meninas apresente-as? São surfistas, gente, são nadadoras, são coisa mais linda. Bom, as meninas têm 12 anos, né? A Serena e a Vitória. Estão entrando, E né, estão no processo da entrando na adolescência. adolescência. Aham, exatamente. E só pegando o gancho, né, a questão do Édipo, né, a relação fraternal deles acaba sendo em primeiro plano, né? A mãe e o pai é segundo, né? Ali. E essa relação fraterna deles é o primeiro. Então, assim, é muito diferente, né? É muito e muito curioso, né? E agora, com relação a essa questão da adolescência, tem, óbvio, né, a identificação com as tribos, né? E é muito curioso ver, assim, nesse momento, o que né, a diferença, né? Uma vai gostar de mais uma coisa, a outra de outro, né? E o respeito por essa individualidade, né, que tem, né? Por exemplo, elas são nadadoras e são surfistas, né? Uma gosta mais de um, né, de surfar de um tipo, a outra gosta de surfar do outro, né? Então tem essa particularidade. Uma gosta mais de um tipo de música, a outra de outro, né? Então você vai identificando ali, né, as diferenças, uma mais quietinha, né, mais tímida, a outra mais falante, mais extrovertida, e, e mais assim, hoje os amigos são os mesmos, né? Tem, assim, por mais que na escola elas estudem em classes separadas, no intervalo elas ficam juntas, né? Elas se juntam, elas não ficam separadas. Então, assim, essa, ela, né, no caso, na natação, elas competem até entre si, né? Que é um outro desafio, né? Quando tem alguma prova na natação que caem as duas juntas, uma lá ao lado da outra, para me enlouquecer, né? Que daí eu não sei se eu grito Serena, Torce para Vitória, quem? torcida para quem, né? O coração quase salta, né? De tanto, né? Vou torcer para quem? Eu torço para dupla, né? Eu torço para as Louvatel, porque não dá, né? Eu vou torcer para Serena, para Vitória. E E assim, isso é uma outra questão, né? Como, né, torcer para uma e para outra sem criar, sem chatear uma, por exemplo, porque uma competição, uma ganha, outra perde, natural, né? Toda competição tem o ganhar e o perder. Então elas estão Como sempre nesse, comemorar essa vitória? Como comemorar a vitória de uma frente à derrota da outra? né? Teve um técnico que falou assim: abraça quem perdeu. E é isso, né? Então, tem esses desafios nessa fase da adolescência, onde elas também têm um entendimento maior, né, sobre justamente isso, né? A minha mãe tá indo abraçar quem ganhou ou tá abraçando quem perdeu, né? Então, assim, já tem um entendimento, entendem mais sobre isso, né? E ao mesmo tempo, assim, eu não posso criar acabar desmotivando uma, né? Enfim, é um desafio imenso. Os dias que tem competição, que eu fico assim, meu Deus, para quem, né? Vem aquele desespero, né? Vontade de chorar, assim, vou torcer para quem? Vou fazer como? Como que eu faço, né? Então, essa relação da adolescência
com elas é um desafio bem grande por conta de toda essa identidade que elas têm entre elas e é esse do ambiente, né? Os amigos que vão surgindo, que ao mesmo tempo que uma quer escolher algo assim, ao mesmo tempo ela quer quer ficar ali e quer seguir o mesmo caminho da irmã, né? É muito, elas ficam assim, eu vou para cá ou vou para lá, né? Então é bem desafiante assim essa relação aí na adolescência, né? Chegar a um equilíbrio. Eu vi que a Maureen, minha amiga de Frederico, Maureen, beijo, tem dois meninos gêmeos também, coisa mais querida, coisa mais linda eles são. E já são maiores, né, Maureen? Se não me engano, ali na casa dos 18, 20, depois confirma aqui pra gente. É, e aqui estava uma pergunta de por que que elas estão em salas diferentes. É uma exigência da escola, Dani? Como é que funciona isso? Não, foi um pedido delas de separarem de classe, porque, e olha só, outra curiosidade, né? A Serena falava assim: a Vitória parece minha mãe na sala de aula. Hum? E a Uma se Vitória é a. ocupava da outra com mais ênfase. E pode passar, Exatamente. né? Porque como tem uma identificação entre iguais, mas também pode ser que esse lugar, a gente sabe do Édipo, que às vezes é ocupado pelos irmãos mais velhos, em Uhum, teoria. Só que como elas têm a uhum, mesma idade, pode ser uma que de repente tem alguma coisa de um ponto mais de maturidade, de alguma coisa, ou de maior cuidado, ou de potencial mais protetivo da outra, né? Assim, e como é que vai funcionar nessa separação? Eu assisti esses tempos um documentário sobre gêmeas, elas casaram com o mesmo homem, elas usam a mesma roupa, elas fazem as mesmas coisas a ponto de quando uma está fazendo uma coisa, a outra faz como se fosse uma sombra, fazendo o mesmo movimento. Ou é, seja, há uma fusão e não conseguiram, me parece, fazer uma separação desse lugar fusionado, né? Como se uhum. fossem realmente uma só. E elas não, não nasceram coladas, como é, perdi a palavra agora. Simbiose, Gêmeas, não, quando siamesas. como não são como as siamesas, elas têm o corpo separado, mas elas vivem como se tivesse o corpo junto. E também vejo gêmeos que vão justamente para polos opostos, né? De se Uhum, vestir, de se comportar completamente na oposição, para realmente não se sentir como se fosse o outro irmão. uhum. Como tentar encontrar esse equilíbrio nessa fórmula? Você as deixa livre, você conversa sobre o estilo, você sai com uma separada da outra. No dia a dia, como é que funciona isso, Dani? Olha, eu sempre, assim, desde de pequenininhas, eu sempre optei por roupas diferentes, em vesti-las, né, de forma diferente, né, sempre foi assim. Mas chegou um determinado momento, acho que com 3, 4 anos, elas começaram a pedir para se vestir iguais, né, e isso seguiu por um bom tempo. Inclusive, hoje, tem momentos que elas se vestem iguais, né? Então, assim, mas isso é delas. Elas são livres com relação a isso, né? Então, assim, por exemplo, tem, às vezes uma gosta de cortar o cabelo mais curto que a outra para ficar um pouco diferente. Então tem, e eu lembro de alguns momentos que elas falavam assim: a gente vai se vestir igual para ficar parecidas. Eu achava que como assim vocês vão se vestir iguais para ficarem parecidos, né? Mas Então, mais parecidas, né? Então, essa essa questão de vestir-se iguais e ou diferentes, eu sempre foi uma coisa que eu deixei muito livre para elas, né? Mas essa até hoje tem essa questão assim de vestir-se iguais, né? Às vezes ou, né, o que é mais doido, saem as duas assim, de repente estão muito parecidas, né? Vestidas com cores parecidas, então tem
E eu percebo que elas não se incomodam, né, de ficarem parecidas, de saírem com roupas iguais, não é algo que para elas as incomodam, né? E só voltando à questão da classe, né, que eu não da escola, então elas pediram para separar, né, porque tem uma questão assim que uma tem um, digamos assim, que ela se sente mais a mãe, né? Só que essa questão, essa diferença do mais velho, 2 minutos, é muito forte. Eu sou a irmã mais velha. 2 minutos, quando se apresenta, né? É como se colocasse um respeito. Eu sou a irmã mais velha, 2 minutos. Então, assim, isso é muito forte. E tanto que a irmã que é a mais velha, a Serena é a mais velha, 2 minutos, ela se apresenta e apresenta a irmã. Normalmente é assim, né? A Serena, ela é Vitória, né? Então tem também essa questão, assim, né, da importância desse, eu sou a mais velha. Quem sabe até um ponto de E, diferenciação entre as duas. Nós somos gêmeas, sim, mas não somos a mesma, né? Uma veio antes, outra veio depois. Podemos fazer coisas parecidas, mas também queremos ter a sala de aula diferente. Quando você fala assim da questão da sala de aula, eu estava pensando em outra coisa, Dani. Não sei se você quer complementar, mas já vou deixar isso aqui no ar para a gente pensar junto. Hoje a gente está trabalhando muito, né, e o professor Renato Dias Martino, que é nosso professor de grupo de estudo, na questão da solidão infantil. O quanto nós estamos trabalhando, o quanto nós estamos fora de casa, porque sim, é a dinâmica social atual, porque nós estamos aqui pensando no ambiente maternidade hoje, com os desafios desse momento histórico. Então, as crianças acabam ficando ou com a babá, ou na creche, ou sozinhas em casa. A gente chega em casa, está terminando o trabalho, está no celular, está cozinhando, está fazendo as coisas práticas da casa, e a criança está por ali. Está assistindo TV e tal, está se arrumando no quarto. Quando é mais adolescente, fica muito tempo no quarto, normal também. Mas entre elas, a companhia deve ter sido sempre presente. Dá tempo de ter esse espaço, não só de uma solidão negativa, mas numa solidão constituinte. Vou encontrar maneiras criativas de não me entediar. Como é que eu vou fazer para chamar mais atenção? Eu vou lá, eu vou conversar com os adultos, eu vou ter uma birra infantil, né? Porque é um ponto muito preocupante hoje nós, assim, como que nós podemos trabalhar melhor a nossa independência, a nossa autonomia profissional, ao mesmo tempo que a gente possa cobrir os nossos filhos de afeto o suficiente para que eles não se sintam sozinhos. No caso de família com vários irmãos, eles podem fazer até uma certa companhia, mas frente a diferente de idade, de gostos, de turmas, isso pode ficar mais separado, né? Tem muitos irmãos na mesma casa que cada um está no seu quarto brincando, cada um está assistindo uma coisa diferente no seu próprio tablet ou na sua própria televisão. E no caso delas, elas chegam a passar por esse momento ou elas se fazem muita companhia ao ponto de não se sentirem sozinhas e não buscarem entretenimento por si mesmas? elas passam muito tempo juntas, bastante, bastante mesmo, né? Elas vêm em séries juntas, então sempre assim, elas dormem em quartos separados, né? Foi por uma opção delas, então a gente respeitou, né? E eu acho super legal, né? Porque cada uma vai organizar o seu quarto do jeito que quer. E mas assim, é uma no quarto da outra, são sempre juntas, né? E, e o que que a gente faz aqui, né? Por exemplo, pegar a pandemia. Eu não tive problema na pandemia, né? Enquanto muitas crianças tiveram nessa dificuldade, né? Ficaram sozinhas, né? Entediadas, elas estavam sempre juntas. Então, sempre estão fazendo companhia uma para outra, né? E estão sempre criando alguma coisa. Assim, elas não param, não param. Elas estão sempre fazendo alguma coisa, inventando alguma coisa. Então, eu acho que essa relação de gêmeos ajuda, né, por serem gêmeas, ajudou bastante nesse momento.
Com relação a terem seus momentos, né, de solitude, a gente sempre tem. A Vitória tem algumas atividades onde daí a Serena fica sozinha em casa e vice-versa. É como se elas também tivessem a gente respeitar esse momento de, né, ter cada uma o seu momento, né? Por exemplo, a Serena vai para aula de teclado, a Vitória fica sozinha em casa. Enquanto a Vitória está fazendo a. Tem os dias da. A Vitória faz terapia, a Serena não. A Vitória faz terapia, a Serena está sozinha. Então, assim, elas têm esses momentos assim, de ficar em casa. Elas gostam de ficar em casa sozinhas. Eu, como agora é meu momento, eu tô em casa, né? Eu sou dona da casa. Então, assim, tem alguns momentos também que eu gosto de fazer alguns passeios sozinhos, né? Vamos, vai uma comigo, né? Outra vez outra, fazer esses passeios, que também são importantes, né? Aquele momento eu e uma, né? Porque se a gente parar para pensar, desde pequenininha é sempre a mãe e dois bebês, depois a mãe e um bebê, a mãe e o outro bebê, né? Tipo o G1, depois o G2 e depois a mãe olhando, os dois bebês se olhando, né? Aquele olhar materno que é nesse a mãe e o bebê, aqui são quatro duplas, né? Então, assim, o quanto é importante ter esses momentos, assim, e isso é uma coisa que eu sempre priorizei, assim, desde pequenininho. Eu não gostava de amamentar as duas juntas, nunca, assim, colocar as duas para amamentar. Eu colocava uma de cada vez, porque eu achava tão importante ter aquele olhar, aquele momento com uma, né? Inclusive os revezamentos de mama e tudo, né? Então, eu achava isso super importante. Quando começaram a fazer natação, né? Coloca as duas na água junto. Não, eu queria ter um momento com cada uma. Eu achava isso sempre importante. Sempre achei importante e, inclusive hoje, né? Igual segunda-feira, eu fui para São Paulo com a Serena. Então, a gente passou o dia em São Paulo, nós duas, né? A gente foi viajando, ouvindo música, dando risada. Então, esses momentos são importantes. E a Vitória ficou sozinha, né? Com o pai em casa. Então, ela fez, né? Cheguei, ela tinha pintado, tinha desenhado, né? Então, eu acredito uma outra questão que o fato de serem duas, o processo criativo delas também é porque uma tem que estar, é como se vamos, tá sempre trabalhando, né? Eu começo a fazer uma coisa, daí a outra vem. Então vai, sabe, trabalha, uma vai incentivando a outra. Então, assim, estão sempre criando alguma coisa. Eu acho muito legal, né, essa questão, e também acho extremamente importante respeitar esses momentos de cada uma. Dani, você estava falando do pai, né? Uma ficou com o pai. Em relação ao pai, a gente tem sempre a questão do desafio da paternidade, o quanto se ocupa e o quanto não se ocupa. Eu vejo que uma grande dor do feminino na maternidade é o quanto o pai entra na função, na colaboração, na adoção desses filhos, porque, como dizia a Melanie Klein, todos os filhos são adotados. Nós vamos precisar que eles passem para dentro, para o coração. Eu acho que a Dani caiu, vou esperar um pouquinho. Mas vou continuar aqui falando com vocês enquanto isso. Pessoal, vocês estão me vendo? Estão me escutando? Aí a gente vai adiantando o tema. O quanto os filhos estão conectados. A Dani caiu. O quanto os nossos filhos estão conectados com a função paterna e o quanto a função paterna está conectada com os filhos. Então, me parece que esse é um momento de muita delicadeza. Normalmente, quando eu posto alguma coisa no sentido da maternidade, os pedidos são: e sobre a paternidade? Não vai falar? E sobre o pai? E sobre a responsabilidade do pai? E como que coloca esse homem na fórmula para eles ocupar um papel que não é um papel secundário de ajudar a mãe?
Dani estava aqui puxando a questão da função paterna, porque quando a gente fala na função paterna, me parece que causa muita dor na questão da maternidade, o quanto o pai se implica em estar junto com a mãe, né? No cuidado, na proteção, no desenvolvimento. Vão ser funções diferentes, nós sabemos disso. A maternidade passa muito pela entrega, talvez algo romantizado da incondicionalidade, do amor incondicional para a criança. E o pai ele vai entrar um pouquinho depois para fazer as inscrições. A maior demanda do pai vai ser no momento de fazer as inscrições da ética, da moral, da lei, do certo e errado, do justo e injusto, toda essa mediação que apresenta ao filho as regras do mundo. E como se a mãe pudesse fazer as elaborações mais vinculadas à emoção, porque há um estado simbiótico no início que vai ter que ser dissolvido, que a gente vai fazer uma entrega narcísica muito grande, depois vai ter que fazer a retirada dessa entrega. Então, nós vamos estar trabalhando com inveja, com ciúme, com amor, com acolhimento, com a manutenção da vida e das emoções. E que o pai depois vai participando disso à medida também que a mãe vai inserindo o pai. Porque o pai por si mesmo vai depender que a mãe diga: olha, filha, olha o seu pai chegou, olha a voz do papai. Então, parece que é automático, mas não é tanto assim como nós gostaríamos que fosse. No caso das gêmeas, que tem uma a outra, a demanda pelo pai e a demanda pela mãe, nós já vemos que é menor. Mas como é que vai fazer essas inscrições nas duas? Cada uma com a sua peculiaridade, do seu jeitinho, o acesso é diferente. Com cada filho a gente tem uma metodologia para chegar lá, né? Com elas, como é que funciona? Funciona em bloco? Vem aqui, meninas, vamos sentar. Quero falar uma coisa para vocês. Como é que faz essa entrega e como é que esse pai tem o cuidado com a mãe e com as meninas no início de tudo, né? Logo depois do nascimento, quando elas são bebezinhas, quando demandam aquele cuidado maluco, né? Casa cheia de bebês. Como é que foi isso? Olha, eu acho que o meu marido foi fundamental, né? No início, assim, ele foi aquilo, né? No ajudar nos cuidados ali, né? Ah, eu coloco a fraldinha enquanto está dando mamar, enquanto eu dou mamar, depois você pega para dar para segurar, daí dava, entregava a outra, né? Então, assim, até porque se eu não tivesse tido a ajuda do meu marido, né? Eu acho que eu ia enlouquecer, com certeza, Como é né? importante, né, a figura parental, porque às vezes até os próprios homens me perguntam que é mãe, 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 e cadê o pai? Gente, a função paterna, não há sujeito sem função paterna, pode ser exercido por outra pessoa que não o pai, até se não há essa possibilidade, mas como a presença do pai é importante na formação da Muito. criança e da personalidade dos filhos, né, Dani? Sim, eu acho que, né, a função foi tão importante porque eu lembro que tinha toda uma função ali, né, de afazeres, né, várias coisas. Então, me ajudava muito para que eu pudesse dar mamar, né, porque eu amamentei até 11 meses. Então, eu acho que se eu não tivesse essa ajuda, eu não teria conseguido amamentar, porque há uma demanda física muito grande, né? E daí o físico cansou, o mental também vai indo embora, né? Porque daí eu não dou conta, né? Vem todas essas cobranças, né? Então eu acho que a função paterna dentro, bom, para, né, todos os casos é fundamental, mas no geral ela é muito importante. É, e com relação às questões, eu não sei, a gente sempre foi como você falou, né, em bloco, né? Vamos falar, vamos conversar, é tudo em bloco, né? Então a gente, ó, vamos conversar, é assim, né? Tal coisa, tal situação, né? É isso, é aquilo. Então sempre foi. E uma coisa que eu acho muito legal, que a relação dele com as meninas, porque ele surfa, então eles vão para o mar
E o mar tem uma questão assim de quem surfa tem que ter um respeito muito grande pelo mar e pelos as pessoas que estão dentro do mar para surfar, né? Tem a vez de cada um, tem uma ordem que tem que seguir, tem que respeitar os mais velhos, tem que respeitar os locais. Então, assim, eu falo que o estar no outside lá com as meninas é um grande ensinamento, porque ali ele coloca limite, ó, respeita o mais velho, né? Respeita o mar, respeita. Então, assim, ele acaba. Eu estou pegando o mar como um exemplo, mas eu acho que é uma forma muito legal né, de trabalhar essas questões dos limites, do respeito, é aquilo que o pai precisa colocar, né, para um filho, né? Apresentar ao mundo os desafios, porque quando você está no mar, você tem um desafio, a onda grande, a onda pequena, como que você vai fazer para atravessar? Se você pegar, fazer a analogia do mar com a vida, é a mesma questões, né? São né, algumas coisas que você não vai desistir no meio do caminho, você tem que passar a arrebentação. Então, algumas coisas você vai precisar passar, né? Então, vem cá que eu tô com você, eu tô junto com você, né? Então, é, mas eu acho que é tudo, eu, sabe, eu acho que é no bloco, vai junto, né? Vai Vem aqui junto, que vai no modelo. vai junto, porque é muito difícil você falar assim, sabe? Ó, Vitória, né? Claro, quando acontecem situações, né, em situações uma ou outra, a gente vai conversar de forma individualizada. Mas na maioria das vezes é junto, é sempre junto. E daí vem aqui, né, aquela questão que eu trouxe há pouco, que a gente vai que é assim, a vocês, não, é uma ou outra. Daí a gente vai, é vocês, né? Não, é uma ou outra. E daí até não chamar a atenção, a gente tem que ter cuidado para não chamar a atenção da dupla, né? E aí, daí moram os desafios, porque eu não consigo pensar uma. É muito louco isso. Tipo, fazer, elas nadam, né? Daí tem os custos da natação, né? 12 né? Sei lá, vai comprar roupa que é de natação que é caríssima, né? Nunca penso na roupa em uma. Eu já calculo e falo, meu Deus, que absurdo, que caro, né? Porque eu já tô pensando duas roupas, né? Eu tô pensando dois óculos, né? Um óculos de natação é caríssimo. Eu já falo, nossa, é muito dinheiro. Eu já tô pensando, né, em dois. Tudo é dois. Não consigo pensar assim, um, né? Mas eu tento me corrigir, né? Porque na verdade são dois indivíduos. Pensando nisso, Dani, a gente sempre pensa que nós somos a mãe dos filhos, mas cada filho vai ter uma mãe diferente, porque cada relação é única, com as suas singularidades, as suas especificidades. E quando nós estamos aqui com filhos que não são gêmeos, que têm diferentes fases, que têm diferentes gêneros, por exemplo, isso fica mais nítido, isso fica mais evidente. Não que, como diz o Carpinejar, nós não vamos ter um filho preferido, mas nós vamos ter momento de preferências. Nesse momento, eu gosto de assistir o jogo de futebol e o meu filho gosta de assistir o jogo de futebol. Em outro momento, a minha filha gosta da série. Então, aqui há uma preferência daquilo que se une, daquilo que junta. Quando você está com elas, você sente que você é uma mãe diferente para cada uma, que seu marido é um pai diferente para cada uma, ou isso fica mais unificado, fica diferenciado quando é a questão das gêmeas? Olha isso, que difícil. Estou te colocando para pensar em coisas que não pensamos nunca, né? Porque daí seria mais a visão delas, assim. Quando nós falamos em análise, por exemplo, nós estamos no divã, nós estamos falando dos nossos pais, se de repente vem o meu irmão falar dos nossos pais para o mesmo psicanalista, ele vai dizer, opa, esses pais são diferentes. Porque a sensação que nós temos de um e outro é diferente. Sim, Aqui vai ser regido, às vezes é um afeto diferenciado,
quando tem mais conexão com um, mais conexão com outro por alguma afinidade. Agora, você já parou para pensar, para perguntar para elas, que mãe é essa, Daniela? Olha, é uma boa pergunta que eu já vou sair daqui e já vou fazer. A única coisa que elas falam e que eu fico super feliz é que eu não sou perfeita, então eu já acho isso ótimo, né? Porque elas, né, Suficientemente boa é o maravilhoso. é maravilhoso. Então eu tô com estrelinhas, né, quando elas falam isso. Agora, Permitir é, também que os nossos filhos possam ser imperfeitos, isso é muito importante para a questão superegóica, né? Porque nós temos que lembrar, aqui, conversando um pouquinho com o pessoal, que o nosso eu, o nosso ego, gente, o Freud diz que ele é herdeiro do id. Então, é das nossas pulsões, da nossa parte mais arcaica, mais impulsiva. Então, o id, o eu, está aqui. Mas acontece que o superego, ele é herdeiro dos pais. É alguma coisa que vem de fora. É como se fosse a nave do ET, nossa nave espacial, e vem uma navezinha ET e acopla aqui. Ela é uma coisa extraterrestre, ela não é nossa. Ela é uma formação do outro para nós. A forma como a gente sente os nossos pais e a nossa criação e os valores que foram lá integrados, elas vão estar no lugar do superego. Vai nos mandar, vai nos exigir, vai colocar o nosso ideal, vai nos fazer sentir culpados quando nós não nos relacionamos de uma determinada maneira ou não fizemos determinada coisa. Olha o Suave Tete tá aí. Um beijo para vocês que trabalham tanto com criança. Então, ai, esse, que esse legal. lugar superegóico aqui, ele vai fazer uma diferença enorme, dependendo da visão de cada um, com o pai e com a mãe, né? E assim, a sensação de cada um, porque às vezes a gente acha que o pai é de uma determinada maneira, porque a gente tem que pensar que até lá aos 6, 7 anos nós vamos estar misturando fantasia e realidade também. Então, às Uhum. vezes, um olhar que é mais duro, a gente diz essa pessoa é mais rígida, ela é mais braba, eu tenho que obedecer mais, que leva isso depois para as figuras masculinas, por exemplo, né? Tem um pai com uma pegada um pouco mais disciplinar e ela diz assim, os homens são assim. Então, entrou lá dentro. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer de determinada maneira. Isso vai reger muito a nossa vida. E Uhum. quando são gêmeos, também vão ter as suas peculiaridades, imagino. Só não sei exatamente, aqui é um desafio pensar também, né, Dani? Hoje a gente está deixando aqui questões abertas e depois esse trabalho aqui, tomara que avance para outros lugares. Porque, assim, entre irmãos já é diferente. Agora, entre gêmeos, que normalmente escuta as mesmas falas e recebe mais ou menos a mesma atenção, como você está colocando aqui, eu dou para uma, dou para outra, tiro uma da água, coloco outra na água, né, desde pequenininha. Será que fica tão diferente assim? Será que se aproxima? Será que os representantes do masculino e do feminino que elas vão levar para a vida são mais próximos do que os Olha, irmãos que não são gêmeos? que desafio essa pergunta, né? Eu tô curiosa Esse pensamento, né? esse Esse pensamento aí, pensamento. porque eu acho que indiferente, né? Mesmo sendo criadas de formas muito semelhantes, né? De falas, né? Nossas, muito é, parecidas né? Para as duas. É como você falou, cada uma vai entender de uma forma, né? Como, por exemplo, eu vou pegar o exemplo no esporte. Eu tenho uma que é extremamente ansiosa e outra que ela tá, É a Serena que é paz e amor? a Serena senta, assim, parece que ela tá curtindo o sol, Olha né? como o pensamento vem antes do pensador. A vitória corre atrás da vitória. A Serena tá serena. Ah, assim, paz e amor, assim, tipo, toda, né? E a Vitória, ela já é ela se cobra, né? A gente não cobra elas por resultado, porque a gente acredita que o esporte, ele tem que ser
o esporte, quando a criança é atleta, né? Qualquer atleta, não é saudável, né? A vida de atleta não é uma vida saudável, né? Em todos os sentidos, porque é uma obsessão, né? Então, é muita cobrança, muita pressão, e elas estão no nível, né, de competição, de representar, né, representar um clube, tem, né, ali uma cobrança que elas se fazem. Então, eu tenho uma que é muito, se cobra muito, e a outra que não se cobra, né? Que vai de uma forma muito mais leve. Então, assim, é o mesmo técnico, a mesma piscina, o mesmo campeonato, né? Tudo é igual, mas cada uma interpreta, né? Leva para um. São formas diferentes de se relacionar com a questão competição. E isso, né? Pegando aqui mãe e pai, né? Também. A forma que uma ela fala, age com o pai e a outra são diferentes, né? Uma tem um pouco mais de cuidado, né? A outra fala é mais tipo fala mais alto, né? Então assim eu dou risada aqui porque eu sei Como as desespero. figuras, como as figuras parentais são diferentes para um e para outra, né? Ali tem uma imagem, depende da personalidade de cada um também, mas depende dessa internalização. Por isso que eu digo assim, quando os irmãos têm a questão do ciúme, ou da inveja, ou da disputa, ou uma mágoa porque sente que o pai gosta mais de um e de outro, eu sempre costumo trazer isso na clínica, dizer assim, cada um vai ter uma relação diferente, não tem como uniformizar. Porque a gente esquece também que pai e mãe têm desejos, têm identificações. Vai ter aqueles que vão se assemelhar mais e outros vão se distanciar mais. E outros se aproximam e procuram mais esse amor, outros não precisam tanto assim. Alguns demandam muito, seja por algum porque adoece mais, ou porque tem mais dificuldade na escola, então vai demandar muito mais a nossa atenção, o outro pode se sentir descoberto nesse sentido. Essa dinâmica da casa, como acontece isso e como esses registros vão ficando depois para a nossa vida. Então é a questão da expectativa e da realidade deles em relação a nós e a nossa em relação aos filhos. Porque a gente tem que pensar aqui que não sei se gêmeos têm uma expectativa dobrada, mas gostaríamos de ver que a coisa desenvolvesse bem sempre para os nossos filhos, é lógico, né? Então, Sim. já de por si há uma expectativa. Eu estava brincando com o nome, a gente já está quase chegando a uma hora, Dani, o papo está tão gostoso que passa rápido. Estávamos falando dos nomes dela, e é fato, né? O nosso pensamento antecede o nascimento deles. Então, eles já nascem, já tem alguém pensando por eles, desejando por eles, criando expectativas quanto ao que eles vão fazer da vida, quem que vão ser, a maneira como vão sair, a carinha que vai ter, vai parecer com quem, vai ter o jeito de quem. Tudo isso vem antes. E a escolha do nome me parece muito bacana, que a Vitória, que é aquela que mais corre para a vitória, né? Que mais desafio enfrenta nesse sentido de se colocar ali com garra, isso sobe talvez a ansiedade. Oi, meu telefone está caindo hoje. E a Serena como esse modo mais sereno de ser, conforme tem um nome também. Porque isso também Uhum. deixa algum registro. Então já começa por aqui as diferenças. Não tem como ser tudo igual, né, Dani? Não. Mas assim, talvez não seja tão diferente como com irmãos que não são gêmeos, né? É. Eu não consigo nem imaginar como ser, né? Ter, assim, né? Filhos diferentes, né? Mas é um. É, começa assim essa questão do né, o anteceder. Porque, por exemplo, no meu caso, né? Eu quero ter filho. Tá, vou ter filho. Nunca imaginei que ia ser gêmeos, né? Porque no caso do univitelino é o embrião que se divide, né? Então, assim, né? Duas Veio de crianças, golpe a né? informação. Né? Como assim, dois, né?
né? E daí vem aquela coisa assim, né? Eu desejava um filho, e daí vem dois, né? Como eu vou me dividir com tudo isso? Como eu vou dar o nome? Como eu vou escolher o nome? Quem vai ser Serena? Quem vai ser Vitória, né? Como que vai ser como vai ser a escolha? Como vai ser? E tem as questões, né, quando da gestação, né, que você vai acompanhando, porque tem que ficar equilibrado, né, não pode um desenvolver mais do que o outro e tal. Tem, então, assim, é, O esse, desafio da maternidade para você também, né, Dani? Assim, exatamente, porque a gestação já é um lugar extraterrestre para a gente, de alguma maneira, né? exato. Porque não é algo que é orgânico, que estamos acostumados com isso. Vem, cresce, desenvolve, muda o nosso corpo, vai mudar os nossos hormônios, vai nos preparar para que venha adiante. E nesse caso, é você se preparando de uma surpresa para duas meninas que estão chegando na sua vida. Então, Uhum, mais do que uma gestação, essa dupla gestação é da mãe que nasce com o filho e da mãe que nasce com filhos gêmeos. aham. É, é um grande desafio isso tudo, né? E assim, aqui né, quando nasce um bebê, nasce uma mãe, né? Aquela história, né? E um pai. E um pai, né? É, e como dividir tudo isso, né? A fazer essa divisão, né? Quem é um, quem é o outro, como que é os detalhes, quem vai mamar, qual a atenção, qual vem assim, o que precisou de mais atenção ali naquele primeiro momento, né? Daí vem uma culpa, nossa, mas eu dei mais mamar para aquele no começo do que para o outro, mas o outro precisava de mais para poder crescer, para poder sair de uma UTI, né? Porque normalmente acaba que a gestação, o parto, né, no meu caso foi prematuro, né? Então, assim, todos esses desafios da maternidade, o deixar dois bebês dentro de uma UTI, ir embora, né? Tudo isso, né? Como lidar com isso. Então, é, é, é assim, hoje foram muitas reflexões a respeito né, reflexões assim que eu não tinha alguns momentos feito, né? Porque são coisas tão, né? Você vai lembrando de detalhes, né? E que conforme você vai pensando na psicanálise, na relação bebê-mãe, né? O que antecede o primeiro momento, aquela questão do olhar, daí depois o Édipo, né? Sabe, foi passando uma linha do tempo, né? De coisas assim, falei, nossa, olha isso, que incrível, nossa, olha isso, né? O, a questão daquele, né, do bebê ideal, e daí não é um bebê ideal, são, né, o dois, e como que é esse ideal desse bebê, sabe? Foram muitas coisas que eu fui pensando a respeito dessa questão dessa maternidade gemelar, né? Dessa dupla, e que são é um imenso desafio, né? E daí, né, Laís, e o papel da mãe nesse lugar, né, de quem sou eu, mãe, no meio de tudo isso, né? Porque é assim, eu sou mãe da Serena, eu sou mãe da Vitória, eu sou mãe de gêmeos, quem sou eu no meio de tudo isso, né? Então, É o assim, quanto foi de uma. libido que sobra também para a mãe, assim, porque Exatamente. a entrega libidinal, a entrega do investimento narcísico num filho, ele já é gigantesco, ele drena a mãe. A mãe aqui fica com o eu quase esvaziado para entregar para esse bebê, para ele viver o narcisismo primário dele, para ele ser o sol do universo, tudo isso. Para um só já demanda muito. Dois, então, também aqui a questão do equilíbrio entre o quanto se pode dar e o quanto tem que restar para a própria manutenção da vida e da saúde mental
dentro desse desafio, Uhum. porque a maternidade ela está muito permeada pela culpa, apesar da gente ir Sim. ultrapassando a culpa, sente a culpa, elabora, ultrapassa e vai indo nesse crescimento em direção ao amadurecimento quanto à maternidade. Mas agora, se a gente pensa que num já dá uma culpinha, imagina dois, tá? Parece que isso, os sentimentos ficam ainda mais intensos, né? Porque a gente não vai Sim. conseguir cobrir todas as necessidades subjetivas na questão. Esse dia esse ano, esse mês está preparado para ingressar na escola, um vai querer ir, outro não vai querer ir, um vai chorar mais, como é que eu faço com que chora mais? Todos esses pequenos e grandes desafios que vêm com a maternidade e com o desafio extra dos gêmeos, né, Dani? Nós alcançamos aqui já uma horinha de conversa, mas são todos esses temas que eu acho que dá para ficar para a gente ir pensando sobre, sabe? Um trabalho Uhum. que ainda não foi elaborado e pensado desde a viés da psicanálise, ainda temos muito para fazer. Você estava falando, eu estava me lembrando da Melanie Klein, que ela trabalha muito a partir da experiência materna dela, em observação, em contato com os próprios filhos. E que lindo isso que você está pensando a partir da psicanálise, a relação com os filhos gêmeos. Uhum. Sim. É porque a gente tem pouco, né, não tem muito estudo a respeito da psicanálise e gêmeos, né? Tem alguns, né, mas não é muito, não são muitos. E é um grande desafio, né? E é uma coisa que, né, a gente lá no GEPA fala que a gente pode falar a partir das nossas experiências, né? E a gente, né, essa experiência, como eu falo assim, é difícil até é, você colocar nomes, né? Tipo, isso, né? Você vai vivendo, por mais que você venha estudar psicanálise, né? Pensar que hoje que eu fui fazer uma reflexão sobre tudo, né? Todo esse caminho percorrido até hoje, dos 12 anos, né? Dentro da psicanálise. Eu falei, caramba, olha isso aqui, né? Foi eu falei assim, olha só quanta coisa, né? E isso faz sentido, e olha aqui, olha só o Édipo, que diferente, né? De certa forma, porque, né, tem essa relação da dupla, daí fui pensar no olhar né, da mãe com elas, né, da linguagem que existe, uma linguagem meio secreta entre elas, né? Que é uma coisa muito outra, e daí a gente vai se prolongar. Mas assim, são muitos desafios numa gestação, né, em qualquer relação, e nos gêmeos esse desafio é maior ainda, né, porque, e quando a gente falar de múltiplos trigêmeos, quadrigêmeos, deve ser mais ainda, né, essa relação, porque tem ali a simbiose, ao mesmo tempo que tem a individualidade, né? E como lidar. E o grande desafio que eu acho, como mãe de gêmeos, é você não ser invasiva, né? Respeitar a dupla, né? Porque saber o seu lugar dentro dessa relação. Porque senão você vai estar sempre invadindo. E, e daí eu acho que a invasão pode prejudicar essa relação que é tão bonita entre eles. Então, assim, você tem que saber a hora que você, né, eu posso e que eu não posso, onde eu sou de fato telespectadora. E eu acho que isso Fecha- é o mais forte, assim, nessa relação, como mãe de gênero. Fechamos, fechamos com chave de ouro, né, Dani? Assim, quanto o nosso narcisismo pode se ocupar tanto do filho individual e especialmente nos filhos gêmeos, frente a que nós não vamos talvez ser a figura da identificação mais fortemente presente no dia a dia. Lógico que como representante, como o doador do amor ali, do cuidado, sim, mas é o lugar de ir se retirando. Sempre há um desafio na nossa maternidade fazer o desinvestimento Uhum, narcísico nesse filho, que é lógico, é um lugar de muita entrega e que a gente vai receber muito também.
O jeito que um bebê olha, que uma criança olha para a mãe, é uma coisa maravilhosa da expressão do amor. E que a gente possa Uhum, ir dando espaço para que outros olhares possam ocupar aquele momento, aquele coração, aquela fase da vida da criança, entre os próprios pares, entre os irmãos, entre os namorados, mas no futuro, não é, Dani? Muito uhum. obrigada, foi uma Eu alegria que poder conversar agradeço, contigo. obrigada, obrigada, foi ótimo, obrigada pelo bate-papo, foi espetacular, obrigadão, hein? Um beijo para todo mundo, pessoal. Beijo, tchau, Até a obrigada a próxima todos, live. tchau, tchau.